Antes do mundo conhecer o brilho, antes dos palcos tremerem, existiam 6 jovens, 6 histórias, 6 sonhos e um encontro que mudaria tudo. Em 2004, a ficção deu lugar ao Destino. Uma novela juvenil criada apenas para emocionar uma geração acabou acendendo um fogo que jamais seria apagado. Nascia ali, sem que ninguém percebesse, o maior grupo pop latino da história. Anaí, Alfonso, Dulce, Christopher, Maite e Christian se uniram como personagens, mas se encontraram como família. Podemos ir porque eu já cheguei. Sério, eu não suporto ela, mas ela não perde por esperar. Esse ranço vai passar do ponto. Mas nessa história... Não, por favor, não. Não, por favor. Qual por favor, tem não. menos limite? Você me atirou, sim ou não? Foi sim, é verdade. Como é difícil ser a Mia. Não pode mais fazer o teste. O teste já passou. Não é, professora? Eu não vejo nenhum inconveniente que a Roberta faça o teste Mas amanhã. peraí. Roberta joga a faísca. Antes de se atracar com o Diego, não falou nada da Mia? Vicky, o que você falou de mim? Roberta, fala alguma coisa. Você acabou de provocar um incêndio. É, e tem gente brincando com fogo. Quero que não implique com a Vicky. E quem você pensa que é, meu filho? O Chapolin Colorado que veio defender a donzela? Mia já tem seu crush. Ai, Celina, eu não sei o que aconteceu, mas hoje eu vi alguém que eu gostei muito. E não foi a única. Qual? Aquele ali? Aquele. Olha o sorriso dele. Ardi, Você é um nojento, Miguel. Você vai me dizer agora mesmo o que pretende, o que você quer. Olha, você baixa sua bola, tá? Você não vai falar assim comigo. Me solta. o jeito dele de se vingar. Era fevereiro de 2006. O Brasil ainda nem imaginava o que estava prestes a acontecer. E o RBD, muito menos. Assim que o avião tocou o solo de Guarulhos, algo inexplicável já acontecia do lado de fora. Mais de 7.000 fãs tomavam cada canto do aeroporto. Gritos, cartazes, choro, emoção, uma energia impossível de descrever. O tumulto foi tão grande que a administração precisou tomar uma decisão histórica: fechar o aeroporto. Isso mesmo, fechar completamente o aeroporto internacional de Guarulhos por causa de um grupo musical. Os fãs foram deslocados para o área externa. Mesmo assim, a multidão era tão intensa que parecia pulsar. Viva, gigante, apaixonada. Um verdadeiro mar de gente, esperando apenas um momento, um aceno, um olhar, e então, as portas se abriram. O RBD apareceu. Caminharam poucos metros, mas aqueles segundos se transformaram em eternidade. Anaí, Dulce, Maite, Alfonso, Christian e Christopher pararam, olharam ao redor e ficaram em choque atônitos, surpresos, sem acreditar no que estavam vendo. Eles que tinham vindo direto do fenômeno rebelde, não faziam ideia do tamanho do amor que o Brasil sentia por eles. Aquela recepção, aquele caos, aquele mar de vozes, mudou tudo. Ali, no meio da confusão, nasceu uma das histórias de amor mais intensas entre um país e um grupo musical. Aquele dia não foi só uma chegada, foi um marco. Foi o momento em que o RBD descobriu que, no Brasil, eles eram gigantes, eles eram fenômeno, eles eram casa. E desde então, nada nunca mais foi igual. O que você está achando de toda essa gente aqui, esses fãs? Está incrível, estamos muito contentes, no nos lembramos, assim, até ganas dan de llorar, de verdade. E você, o que está achando de toda essa galera? Estamos impresionados com todo o carinho da gente, beijos para todos. O que você está achando de todo esse sucesso aqui no Brasil? Não, estou muito feliz, muito contenta, impressionada e obrigada por toda a gente de Brasil. Dá uma cena para os teus fãs. Esperava todo
esses fãs te aguardando? Me siento increíble por todo el apoyo que nos ha dado Brasil y muchas gracias a todas las fans. Mande beijos! Beijo pra você. O público não só assistiu, ele acreditou, ele vibrou, ele se viu ali. Rebelde não era só uma novela, era uma voz, um grito de liberdade, identidade e pertencimento. Quando o primeiro acorde de Rebelde tocou, algo aconteceu. Era como se cada adolescente do mundo dissesse: isso é sobre mim. O que era ficção virou fenômeno. O que era novela virou movimento. E o que era banda virou história. É sinal de que o trabalho de vocês está sendo bem feito, não só no México, como aqui no Brasil também, né? Sí, realmente ha sido un trabajo muy arduo, pero bueno, muchas gracias. Dia que entrou para a história. Existem dias que brilham, e existem dias que rasgam a alma. Era para ser apenas mais um encontro entre ídolos e fãs. O RBD, no auge do seu sucesso, vinha ao Brasil para ver de perto o amor que crescia como um furacão. Milhares de jovens, milhares de sonhos, milhares de corações pulsando no estacionamento do Extra, no Shopping Fiesta, Zona Sul de São Paulo. Mas naquele domingo, algo fugiu do controle e a história tomou um rumo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. O evento começou às 11 horas da manhã. A previsão dizia que havia espaço para 30 mil pessoas, mas bastaram 6 minutos. 6 minutos de apresentação para que a alegria se transformasse em caos. A multidão avançou. As pessoas da frente foram comprimidas, empurradas, pisoteadas. Um mar de corpos tentando respirar. Um desespero que tomou o ar mais rápido do que qualquer grito de euforia. No Hospital Regional Sul, chegaram os primeiros feridos. 30 vidas machucadas e 3 que não resistiram no caminho. Cláudia Cristina, de 38 anos, Fernanda Pessoa, de apenas 13, e Jennifer Chaves, apenas 11 anos. Vidas interrompidas enquanto tentavam viver um sonho. Cláudia morreu salvando a filha, ergueu a menina sobre uma grade para protegê-la e ficou ali, entregue ao destino. Uma mãe que virou escudo e virou lenda. Ao redor do Extra, a cena era de partir o peito. Aglomerados de jovens choravam, incapazes de acreditar que o RBD havia ido embora. Pais desesperados procuravam seus filhos. Nomes gritados, respostas que não vinham. Luiz Mascarenhas correu ao local quando viu a notícia na TV. Seu filho, Alex, 16 anos, desaparecido. Ninguém dava informação. Ninguém sabia de nada. A angústia era o único som mais alto que qualquer música. Adivaldo Portugal procurava sua filha, Raquel, de 15 anos. A amiga ligou dizendo que, no tumulto, ela sumiu. E o pai, com os olhos cheios de medo, repetia: "Para onde levaram os feridos? Onde estão as crianças?" A festa terminou em tragédia em São Paulo. 10 mil fãs do grupo mexicano RBD lotaram o estacionamento de um supermercado para participar de uma sessão de autógrafos. A grade que separava os artistas da plateia caiu e a confusão começou. 3 pessoas morreram pisoteadas e outras 34 ficaram feridas. As imagens do Jornal da Record flagraram o desespero dos fãs, a angústia dos parentes e o resgate dos feridos. Milhares de crianças e adolescentes eufóricos para ver os ídolos. Estas imagens foram gravadas por um cinegrafista amador instantes depois do acidente. Muitos ainda não sabiam o que havia acontecido. As fãs tiram fotos acreditando que dentro do carro esteja o grupo mexicano, mas se trata de um resgate. São dezenas de feridos. Apreensivo, o pai de uma garota ferida pede carona para a ambulância. Na fila,
falta de informações. Enquanto os pais buscam notícias dos filhos, o segurança manda todos saírem. Desesperada, a mãe pede ajuda ao policial para encontrar a filha desaparecida na multidão. Tem quantos anos? Ela só tem 6 anos, gente. No estacionamento, que recebeu milhares de fãs, sobraram centenas de calçados e peças de roupas deixados para trás na hora da correria. Pouco antes do meio-dia, o grupo subiu ao palco para cantar algumas músicas. Foi nesse momento que a cerca que separava o público do palco foi empurrada para frente. A multidão que estava na parte de trás queria chegar mais perto do grupo. Foi aí que começou o tumulto. Esse tipo de grade serve apenas para separar filas, diz o representante da prefeitura, que revela: os organizadores não tinham licença para o evento. Não há condições de fuga do local, então as pessoas tiveram que ficar espremidas. A prefeitura não concederia licença para o evento dessa magnitude. Para quem passou horas esperando pela chegada do grupo, o resultado foi lamentável. Durante o corre-corre, muitas crianças se perderam dos pais. A procura foi angustiante. Parada, porque não tem notícia se ela machucou, como que ela está. Quando soube do acidente, a mãe saiu de casa descalça. E do jeito que tá, com os pés descalços, tudo, eu vim atrás, né? Depois de reencontrar o filho de 10 anos, a bronca do pai. Veio você me impedir, rapaz. Você sabe o que eu passei? Não era pra ele ter vindo? Eu não mandei ele vir, eu tava dormindo, pô. O fã-clube do grupo mexicano RBD é formado por crianças e adolescentes. E foram eles os mais atingidos. Queria derrubar o portão, pra ver se conseguia ver. Aqui tava um tumulto e lá atrás também. Na porta do hospital que atendeu a maioria das vítimas, o desespero das famílias. Estou procurando a minha irmã e a minha sobrinha. Pessoas chegavam a todo momento em busca de informações. Minha filha. E tem mais 3 amiguinhas que estavam com ela também. Aí a gente tá em desespero porque saíram às 10 horas, ninguém liga em casa, não fala. 2 crianças feridas estão internadas em estado grave no hospital. Elas vão passar por cirurgia agora à noite. Em nota, os organizadores do evento informaram que prestaram imediato socorro e atendimento às vítimas. De acordo com as empresas, a estrutura foi dimensionada para atender todo o público. E o acidente só aconteceu pela exaltação dos fãs que estavam próximos ao palco. Aquele dia era para ser uma celebração. Virou tragédia, virou luto, virou marca. Marcou o país, marcou os fãs, marcou o RBD para sempre. E até hoje, quem viveu, quem perdeu, quem sobreviveu, carrega dentro do peito a lembrança do dia que deveria ser mágico. Mas entrou para a história como um dos momentos mais dolorosos do fandom no Brasil. O dia que nos ensinou que amor, quando vira multidão sem controle, também sangra. Mas também nos lembrou que nenhuma vida deve ser esquecida, que cada nome merece ser lembrado, e que o coração do fã sofre, mas nunca deixa de amar. O Brasil amanhece diferente. Um país inteiro ainda tenta entender a dor de uma tragédia que marcou para sempre a história do grupo mexicano RBD e a história de milhares de fãs. Naquele domingo, os integrantes teriam agenda no SBT. Era para participar do programa Domingo Legal, apresentar sua música, sua alegria, sua energia que vinha conquistando o mundo. Mas nada disso aconteceu, porque no dia anterior, o sonho de muitos virou luto. O RBD só soube da dimensão da tragédia muito tempo depois de deixar o local. E, quando a verdade finalmente chegou, veio como um choque, como um peso que ninguém estava preparado para carregar. No SBT, prestes a se apresentar, eles se reuniram e, abraçados pela emoção, tomaram a decisão mais difícil: cancelar a performance em respeito a cada vítima, a cada família, a cada fã que naquele dia nunca voltou para casa. Em vez do show, deixaram apenas palavras. Palavras ditas com a voz trêmula, com o coração apertado, com os olhos marejados. Palavras de lamento, de respeito, de humanidade. Porque o RBD sempre foi sobre isso. Sobre amor, sobre conexão,
sobre pessoas. Yo le quiero decir al público brasileño que los de RBD estamos tristes por lo que pasó. Queremos decir que nosotros íbamos a cantar 3, 4 canciones. Terminamos de cantar la primera canción y cuando estábamos cantando la segunda canción de repente nos sacaron. Nos sacaron de ahí y nosotros no nos dijeron nada. Yo quiero decirle a la familia que de mi parte yo simplemente les doy mucho amor. Veníamos con todo el amor, con toda la ilusión de entretenerlos y de darles tanto amor como el que ustedes nos han dado. Estamos muy tristes. Estamos muy impresionados con esto. Son acontecimientos tristes y queremos dar el más sentido pésame a la familia. Es una tristeza muy profunda lo que sentimos. Estamos impresionados. Estamos verdaderamente muy tristes. Es como si hubiera fallecido gente de nuestra familia, porque así lo sentimos. No puedo expresar el dolor que sentimos. Es todo. A apresentação foi remarcada, mas aquela ferida marcou para sempre todos que viveram aquele dia. E a história do grupo no Brasil, tão intensa, tão viva, tão apaixonada, ganhou ali uma cicatriz que nunca será esquecida. Uma lembrança triste. Mas também um lembrete do quanto o amor dos fãs pelo RBD sempre foi enorme, profundo e às vezes incontrolável. Uma história que o tempo não apaga. Retorno do RBD ao Brasil, 2006. Depois da dor, da comoção e de um capítulo marcado por tristeza, o Brasil ainda esperava por eles. E o RBD, com o coração ferido, mas com a alma cheia de gratidão, voltou. Em 2006, o grupo retornou ao país para escrever uma das páginas mais grandiosas da sua história. E não foi apenas uma visita, foi uma entrega, foi uma resposta de amor para milhões de fãs que continuavam ali, firmes, apaixonados, leais. Foram 13 shows da turnê Generación. A primeira turnê do RBD feita exclusivamente para o público brasileiro. Uma sequência de apresentações que lotou estádios, arrastou multidões e se tornou, na época, a maior turnê de um artista internacional no Brasil. Cada cidade, cada música, cada grito, parecia um pedido silencioso. Estamos aqui, estamos juntos e seguimos em frente. E foi justamente nessa turnê que nasceu um dos maiores tesouros do fandom, o Live em Rio, gravado no lendário Maracanã. Um DVD que imortalizou o auge do fenômeno, o brilho, a energia, a emoção pura de um grupo que já estava marcado para sempre no coração do Brasil ali, diante de milhares de vozes que cantavam como um único coral. O RBD não apenas fez um show, eles curaram feridas, transformaram dor em força e provaram mais uma vez que nenhuma história é maior que o amor que os fãs carregam por eles. 2006 não foi só uma turnê, foi renascimento, foi reconexão. Foi o momento em que RBD e Brasil voltaram a se abraçar e nunca mais se soltaram. El público es completamente entregado. Le da un sabor muy especial, ¿no?, al show. Os sons na nossa língua ainda dão trabalho. Pra. Em português, até o nome deles fica diferente. Rebelde, em espanhol, rebelde. Assim como em outras cidades aqui em Brasília, os fãs não saíram da porta do hotel, na esperança de ver os ídolos. Mas, segundo o grupo, apesar de barulhentos, os fãs brasileiros são os mais carinhosos. Maite vai ao quarto buscar o presente que ganhou hoje. Me encantou. Muitas gracias. E os meninos dão um recado para os corações rebeldes das brasileiras.
Muchos besos para las meninas preciosas. Beijos para você. Estoy soltero, ¿eh? Eu também. Él también está soltero. O RBD tem ainda 8 shows pela frente. Daqui de Brasília, o grupo segue para o Recife. A turnê brasileira termina no Rio de Janeiro no dia 8 de outubro, quando o grupo deve gravar um DVD ao vivo no Maracanã. Celestial World Tour 2007. Abril de 2007. O Brasil já conhecia o fenômeno, mas dessa vez, o RBD voltava ainda maior. Com a Celestial World Tour, o grupo desembarcou novamente no país trazendo luz, energia e uma conexão que parecia crescer a cada retorno. Foram shows em Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Meleiro, cidades que se transformaram em verdadeiros templos de emoção, onde cada fã cantava como se a voz fizesse parte da banda. Mas essa passagem pelo Brasil não ficou marcada apenas pelos palcos lotados. Ficou marcada pela história. Durante a visita, o RBD foi recebido no Palácio da Alvorada pelo então presidente Lula, num encontro que ninguém imaginava ver. Música, política e cultura se encontrando em um momento único, leve, quase surreal. Teve churrasco, teve conversa descontraída, teve até partida de futebol. Imagens que se tornaram raras e preciosas, porque mostravam o RBD longe da pressão, sendo apenas eles mesmos, jovens, espontâneos, sorridentes, vivendo um capítulo inesperado em terras brasileiras. Aquele abril provou, mais uma vez, que o Brasil não era apenas um destino na agenda do RBD Era Casa. Era abraço. Era história sendo escrita diante dos nossos olhos. E cada retorno só fortalecia a certeza. O RBD não tocava apenas palcos no Brasil. Tocava corações. Show gratuito em Brasília, 2008, 21 de abril de 2008. O coração do Brasil pulsava mais forte. A esplanada dos ministérios, acostumada a discursos e solenidades, naquele dia viveu algo completamente diferente. Viveu história. O RBD subiu ao palco para um show gratuito que se transformou em um dos momentos mais grandiosos de toda a trajetória do grupo. Cerca de 200 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, tomaram Brasília de ponta a ponta, um mar infinito de vozes, bandeiras, cores e sonhos. Era impossível distinguir onde terminava a multidão e onde começava a emoção. Ali, de graça, ao ar livre, sob o céu da capital do país, o RBD realizou um dos maiores shows de sua carreira, um espetáculo tão poderoso, tão simbólico, que acabou eternizado no DVD Live em Brasília. As imagens daquele dia parecem até irreais. Jovens chorando, famílias inteiras cantando, vibração que atravessava o ar como se a cidade inteira estivesse viva. Brasília virou palco, o Brasil virou plateia, e o RBD, mais uma vez, provou porque marcou uma geração. Não era apenas música, era fenômeno, era movimento, era união. Naquele 21 de abril, o RBD não cantou para o público, cantou com ele. E juntos eles escreveram um capítulo eterno na história da música.
impactó. ¿Estuviste en...? En Rebelde también. Exacto, exactamente, la verdad es que Rebelde... Rebelde, que todavía lo pueden ver en Teen, efectivamente. Sigo impactado todavía. Yo también sigo impactado. Escuchar ese Llegó Twitter, llegaron las redes sociales, llegó Instagram. En esa madre no existía ni Instagram ni Twitter y todavía los chavos, los jóvenes... Pero estaba leyendo que le vendieron 70 y tantos millones de discos y nos fue muy bien. Descargas. En Brasil especialmente. Sí. Eso era una cosa bestial. Y cuando dijiste, voy a dejar la música y me voy a dedicar a actuar, ¿fue conflicto? ¿Hubo partes que te decían, ¿cómo? ¿De ahí es? Sí, claro, por supuesto. ¿No? Sí, yo me acuerdo cuando en 2008, el contrato se acababa en 2008. Y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería continuar y hacer otro tipo de cosas, quería actuar, que es algo que a mí me gusta. Claro. Y cuando yo expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa, ante Pedro Damián y ante mis compañeros, y fue como... Sí, claro. Sí. Porque el show no es mexicano, es una franquicia que se compró de un show en Argentina. Sí. Entonces, si eso continuaba, había que comprarle derechos otra vez a los argentinos. Y pues yo decidí que gracias, pero no gracias. Y nosotros teníamos un acuerdo que era o todos coludos o todos rabones, y si uno se salía, eso se acababa. Entonces eso se respetó. ¡Wow! Afortunadamente. Wow. Y bueno, Christopher también quería hacer otro tipo de cosas. Claro. Y Maite ya estaba haciendo otros proyectos mientras nos íbamos de gira. Ella ya estaba haciendo novelas, entonces como que ya cada quien estaba empezando a agarrarnos. O fim do grupo. O ano era 2008. Depois de 4 anos que pareceram uma vida inteira, o mundo recebeu a notícia que ninguém estava preparado para ouvir. No dia 15 de agosto, um comunicado simples publicado no site oficial mudou tudo. O RBD, aquele fenômeno que havia unido países, quebrado recordes e marcado corações, anunciava oficialmente o fim do grupo. Não era boato, não era rumor, era real. A carta aberta, assinada por Anaí, Alfonso, Dulce Maria, Christopher, Christian e Maite, agradecia ao público pelo amor incondicional e dizia com uma sinceridade dolorosa que o ciclo havia chegado ao fim, que aquela história tão grande, tão intensa, tinha completado sua missão. Mas como explicar para milhões de fãs que o sonho estava se despedindo? Como pedir ao coração para aceitar o fim de algo que parecia eterno? Junto da notícia, veio o último presente, a Tour del Adiós, a turnê de despedida que atravessou continentes e transformou cada show em um ritual de despedida. Um abraço coletivo, uma tentativa desesperada de congelar o tempo. O Brasil, claro, foi parte essencial desse adeus. E, em dezembro de 2008, em Madrid, o RBD subiu ao palco pela última vez. Um último encore, um último graças. Um último olhar entre eles e o público, que os acompanhou desde o começo. Quando as luzes se apagaram, o silêncio que ficou não era vazio, era um silêncio cheio, cheio de histórias, de vitórias, de saudades, de milhares de vidas que o grupo tocou. O fim do RBD não foi apenas o encerramento de um projeto, foi o fim de uma era. Uma era que continua viva no coração de cada fã, porque fenômenos assim não acabam. Eles se transformam, eles permanecem. Tudo bem. Muy bien, muy buen español. Ah, gracias. Por que os jovens gostam tanto de vocês? Eles querem ser como vocês? Eles se veem em vocês? Como é isso? Los 6 somos personas muy distintas o tenemos personalidades muy diferentes que los jóvenes pueden ver un espejo tal vez en nosotros, ¿no? Que no somos las estrellitas que cantamos, sino que somos seres humanos que nos equivocamos, que lloramos, que reímos, que soñamos, y yo creo que ellos se sienten identificados con esa parte. En cualquier raza, color, religión, todos somos jóvenes que buscamos amor, que tenemos problemas, que a veces nos sentimos tristes. Nosotros
nosotros estamos muy agradecidos con Brasil. Brasil ha sido un país muy generoso con nosotros y bueno, nosotros como mexicanos nos sentimos como en nuestra casa. Lo más importante en este mundo es el respeto, la paz y la tolerancia. Y si esos jóvenes simplemente recordar que eso existe, yo creo que RBD nunca se va a terminar. Os cambistas aqui, ó, eles estão ameaçando as pessoas, falando que quem colocar barraca, eles vão tacar fogo, vão matar. O show, acho que o show mais animado, tá? Mais barulhento, o show mais emocionante, o mais barulhento foi o primeiro show no Rio de Janeiro, né? Então, esse show, ele foi muito, muito, muito barulhento, gente. O que você achou dessa turnê de retorno? Qual foi o momento mais marcante do show pra você? Eu acho que é quase impossível a gente escolher um momento marcante da turnê, né? Eu achei a turnê incrível. Muito, muito, muito boa. Eles estavam animados, felizes, sabe? Falar que eu acreditava numa turnê de reencontro da RBD é meio complicado, né? Acho que quem acreditava nisso. Mas, ao mesmo tempo, quem também não tinha uma esperança, né? Muita gente... Se um dia eles retornassem, não importa quanto custaria o ingresso, não importa onde fosse, a gente ia dar um jeito, ia viver isso.